Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Estamos aqui no Salmos 12. Vamos já começar a leitura destes salmos. Mas antes eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial ao Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo, amado, poderoso, grandioso. Santo, 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 santo és tu, Deus do universo, Deus de toda a terra. Deus que fez tudo, que criou, que nos amou primeiro. O Senhor que cuida de nós. Obrigada, Deus, por todas as coisas, pela tua graça, teu amor, tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por nos acordar nesse dia. Obrigada, Deus, pelo fôlego de vida. Tu és bem-vindo em nossas vidas e te convidamos, Espírito Santo, participe conosco deste estudo do Salmos 12. Ministra a nossa vida, nos traz revelação do alto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias! Então vamos aqui para o Salmos 12. Que é do mestre de música em oitava salmo davídico. A gente já sabe que é Davi falando. E ele começa assim: Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Então a gente vê aqui os lábios falsos, os lábios maldosos, os lábios que falam mal, né? As pessoas arrogantes. Está falando dos ímpios, né? Dos bajuladores, daqueles que confiam em si mesmo, né? Na sua própria força, no seu diploma, nos seus conhecimentos, sabe? No seu concurso, no que sabe fazer. Versículo 3. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Aí a gente vê que não tem temor nenhum do Senhor, né? E a gente sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de todas as coisas. A gente viu isso já em Salmos, a gente vê em Provérbios, o quanto a gente precisa temer ao Senhor. E temer não é ter medo de Deus. É temer, é admirar, sabe? É honrar, é glorificar, é amar o Senhor, é servir ao Senhor. Não tem nada a ver com medo. Eu e você não podemos ter medo do nosso Pai. Nós podemos sim admirar, honrar, amar, glorificar o nome dele. Amém? Versículo 5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Esse Salmos 12 a gente viu Davi falando, né, o salmista falando, a gente viu os ímpios falando com arrogância e a gente vê Deus também dizendo que vai se levantar com aqueles que são opressos, oprimidos, né, aqueles que não têm por quem, né? Ninguém é por eles, o Senhor é com eles. O Senhor diz que vai se levantar e vai defender a causa do oprimido. Amém? Glória a Deus. Bom, dá pra gente seguir aqui no Salmos 13. É um Salmos também de Davi. E fala assim: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Bom, Salmos 13 de Davi, a gente vê a angústia no coração dele, né? O temor que ele tem ali, e ele tá ali angustiado, clamando, gritando ao Senhor. E muitas pessoas acham que a gente não deve perguntar, né? Ai, por que eu tô passando por isso? Normalmente a gente precisa perguntar o propósito mesmo, né? Deus, qual o propósito nisso? Eu quero vencer, eu quero passar de fase, eu quero ir para outro nível, me ajuda a vencer aqui. Mas não tem problema você chegar e perguntar para Deus qual é o prazo
desse processo, desse deserto, por que você está passando por isso. Por quê? Porque eu e você precisamos ter liberdade em Deus. A gente pode perguntar o que a gente quiser. A gente pode conversar com Deus como se conversa com um amigo. Então, assim, não fique se policiando no que você vai falar, no que você vai ouvir, vai dizer. Não, a gente pode sim ter liberdade em conversar com o Senhor, é o nosso Abba, nosso paizinho querido. A gente viu Salmos 12 e 13, dois salmos de Davi, dois salmos diferentes, né? O Salmos 12, ele fala sobre os ímpios, né? E também a gente vê a voz dele, né? A narrativa de Davi, a gente vê os ímpios falando e vê Deus falando também, que vai se levantar contra os opressores, a favor dos opressores, dos oprimidos, né? Contra os opressores, né? Contra os ímpios. E no 13 a gente vê a angústia do coração de Davi. Ele perguntando, Deus, por que eu tô passando por isso? Deus, me ajuda aqui. Tá clamando. E essa é uma oração que muitas vezes eu já fiz, eu tenho certeza que você já fez também. Que você não entende a situação, por que tá passando por essa situação e precisa de ajuda, de um socorro de Deus. E eu vou te dizer, Ele é o único que pode nos ajudar em 90% das situações. A maior parte dos nossos problemas são espirituais, então a gente precisa resolver no âmbito espiritual. Seja com guerra espiritual, repreendendo o inimigo que está segurando a nossa bênção, seja para pedir perdão. A gente pede primeiro no reino espiritual e depois no físico as coisas acontecem. Deus faz uma programação para criar uma oportunidade para que no físico isso aconteça também. Algo que parecia impossível vai acontecer. Então a gente deve buscar sim no reino espiritual. A gente deve orar, clamar ao Senhor, conversar com o Senhor com liberdade. E isso eu quero que você entenda muito bem hoje. Que a gente tem liberdade para falar com Deus do que a gente quiser e como a gente quiser. Mesmo triste, mesmo com raiva. Muitas vezes eu cheguei, ai Deus, que raiva, olha só isso, tá. E depois que eu simplesmente conversei com Deus, já saí dali já com o coração aliviado, em paz, já não tinha aquele ódio todo. Então já tinha passado muita mágoa, muitas coisas já tinham acontecido, já tinha sido ministrada por Deus. Então se tem um lugar que a gente pode abrir e rasgar o coração, é na presença do Senhor.